Éramos professor Bacilar Gouveia, arranja confusão, e eu sempre pensei como a edibista já um bocadinho arrependido, podia dizer comentário que faz em relação à situação de eleições na Guiné-Bissau e a situação de assalto à Assembleia Nacional Popular. Não tem uma carta que nós achamos muito interessante, que mandado para Bacelar Gouveia, para um grupo de cidadãos guineenses, que não acreditam como é guineenses que escreveram, e que considera-se a cabeça de cidadãos oprimidos. E essa carta é tão interessante que eu acho que não tem que partilhar com vós. Mantenho que fazer um esforço adicional, porque letras e imagens também mesmo muito letras são bem pequenas, então tenho que fazer esforço. Se não você minha visão também que é muito bom. Uh, carta começa que fala assim: caro professor, tivemos a oportunidade de ler e reler as opiniões do senhor sobre a marcação de eleições na Guiné-Bissau e não conseguimos perceber uma certa dose de maldade para com martirizar o povo guinense. As eleições presidenciais na Guiné-Bissau, historicamente, têm tido uma segunda volta e acreditamos que o senhor sabe melhor disso, o que significa que, ao serem realizadas nos finais de novembro de 2024, os resultados vão ser conhecidos no princípio de dezembro e a segunda volta acontecerá eventualmente ao meio de dezembro e os seus resultados finais poderão acontecer no final, ou seja, no fim deste mês. Iminência. O mandato do atual presidente termina no mês de fevereiro de 2025 e com a divulgação dos resultados eleitorais, não lhe parece que teríamos menos de 2 meses para a investidura do novo presidente da República, tal como acontece no Brasil, nos Estados Unidos e noutras paragens? É fácil pergunta. Não acha que esse caminho completamente legítimo evitaria os atropelos constitucionais que temos tido nos últimos tempos, nos últimos anos, e que o senhor reconheceu recentemente em como tiveram lugar quando fazia menção à suposta dissolução da ANP? Usamos a expressão suposta porque acompanhamos os ensinamentos do professor Marcelo Rebelo de Sousa sobre o valor jurídico de um ato inconstitucional, que tem por consequência a inexistência jurídica, isto é, não precisa de nenhuma declaração de inconstitucionalidade, contrariamente do que o senhor propalou, dando âncora às investidas do presidente da República enquanto autor real do seu convite, formulado através da ministra da Justiça, uma vez que o próprio sempre rematou que o governo é da sua iniciativa, quando, em boa verdade, aprendemos com o senhor em como não são admissíveis governos de iniciativa presidencial, em circunstâncias em que dever-se-ia estar em presença de um governo resultante da emanação da vontade popular, e muito menos quando se sai de eleições com uma maioria absoluta. Senhor professor, aprendemos e muito sobre o direito constitucional através dos seus escritos, em especial com a sua compilação sobre as constituições dos estados de língua portuguesa ou com o seu manual de direito constitucional e o de direito internacional público. Acompanhamos com entusiasmo as suas declarações sobre quase todos os assuntos, pelo que gostaríamos de lhe questionar se não acha prematuras e desprovidas de substância as declarações proferidas recentemente na famosa Conferência Internacional sobre a Justiça e que decorreu numa altura em que os seus anfitriões mantinham sob sequestro e abuso de autoridade de Estado 9 cidadãos que manifestavam em respeito da Constituição e em defesa dos seus direitos nas celas da segunda esquadra, mesmo depois de ter havido terminação de um juiz de instrução criminal. Não compreendemos por que o senhor insiste num assunto que é ofensivo aos guineenses. Aliás, não lhe parece plausível fazer o restar do assunto, enverdando por um outro ângulo de abordagem desta bomba atômica, entre aspas, que quero deixar levianamente aos guineenses? Perguntaram. Senhor catedrático, o contexto guineense
o contexto guinense, objeto da sua análise, comporta uma realidade social que lhe é estranho, uma vez que revelou desconhecer o sistema judiciário guinense dos dias presentes e que registrou os seguintes episódios. Primeiro, presidente do Supremo Tribunal com uma renúncia por coação, um golpe no Palácio da Justiça. Segundo, obstrução à justiça no caso da sede da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. Pode pedir mais informações através do professor Menezes Leitão. Aliás, o juiz foi expulso da magistratura judicial, está registrado, refugiado em Portugal. Bem interessante. Terceiro, em resumo, temos uma inexistência do Supremo Tribunal de Justiça. Se tivesse dado ao trabalho de conversar individualmente com todos os juízes conselheiros, poderia ter obtido mais elementos para o que tem tentado sustentar como tese. Para terminarmos, gostaríamos de deixar duas notas. Primeira, antes de proferir as declarações que proferiu, tenha o mínimo de contenção para não ferir a sensibilidade de toda uma nação que se quer pôr de joelhos através de atos bárbaros que se têm perpetrado no país. As suas declarações revelam que o senhor não conhece o sofrimento do povo guinense, pelo que lhe lançamos o convite de viajar para a Guiné-Bissau e lá residir durante um mês. Assim, poderia fazer um trabalho de campo sólido. Segunda, esteja do lado da verdade, do lado do povo, do lado da ciência que ensina e nunca dos que martirizam os pobres, porque os argumentos que ofereceu sobre a conveniência de as eleições terem lugar apenas em 2025, para não encurtar os prazos, revelar que o senhor pretende o prolongamento do prazo em vez de se investir o novo presidente logo depois do término mandato e as eleições acontecerem naturalmente antes da caducidade. Cidadãos oprimidos. E deixaram uma nota aqui. Não temos ousadia de assinar e nem de lhe enviar um e-mail por causa da opressão que se vive no país. Esperamos que compreenda. Podemos ser sequestrados e torturados a qualquer momento pelo facto de termos exteriorizado o que nos vem na alma. Bem interessante essa carta que é mandar aos cidadãos, mandar para o professor Bacelar Gouveia, né, que a gente fala como é bom nessa área, mas que infelizmente não consigo para ver quais motivos, né, e que estão a conseguir, infelizmente, ajudar, né, no assunto que tem a ver com o assalto ao Parlamento e eleições presidenciais que o Umaru Sissoko Embalo me organizar na 2025. Só em novembro de 2025, o Umaru Sissoko Embalo me organizar eleições presidenciais e legislativas simultaneamente. Esse é mais um pensamento criminoso, esse é mais um ato criminoso que o Umaru Sissoko Embalo na Bimbae me impõe ao povo de Guiné-Bissau. Então, nós juntos, irmãos, para Deus abençoe vós, para Deus abençoe a Guiné-Bissau. E pronto, se como fala vós, imagem e erva muito boa, mas letras estava pequenino, então eu tenho que fazer esforço um bocadinho para poder ler melhor. Nós juntos, para Deus abençoe vós e para Deus abençoe a Guiné-Bissau. Um abraço de Guiné-Dária.